Então vamos aos nossos exercícios aqui sobre progressão geométrica, né? Se você viu aí do vídeo sobre teoria e alguns exemplos, agora é a hora da prática, então já pega aí sua caneta e seu papel e vamos embora aqui resolver algumas questões em alguns concursos de como a PG é cobrada dessa forma, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão. Dada a progressão geométrica, né, a seguir, né, ela já informa que é uma PG, tá aqui, ó, menos 1, 2, menos 4 e 8. Qual é o resultado da soma dos termos 10, 13 e 16? Então teremos que fazer aí o termo geral desses aí, o 10, o 13 e o 16, e em seguida somá-los, tá certo? Então vamos lá. Vou precisar de um pouquinho mais de espaço, vou colocar aqui, ó, alguns enters mais um pouquinho para baixo, pois vamos precisar de bastante espaço. A primeira coisa a se fazer é descobrir qual a razão dessa progressão geométrica, né? O que é que está acontecendo aqui que vai aumentando de um termo para outro, ó. Observe que ela é uma PG mista, né? Ela vai, ó, menos 1, 2, menos 4, fica alternando entre positivo e negativo, o que significa que a nossa razão ela é negativa, tá? Então vou colocar aqui, ó, Q de razão e vamos observar, ó, de menos 1 para 2, observa aqui que multiplica por 2, né? O dobro. E sendo o dobro, só que o dobro negativo, ó, daqui para cá, multiplica por menos 2. E assim acontece também, ó, do 2 para o 4. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então essa é a nossa razão, tá certo? Uma maneira também simples de você saber qual é a razão é você dividir o termo que vem da frente com o seu antecessor. Né? Ó, 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Da mesma forma que menos 4 dividido por 2 também dá menos 2. Então isso se repete em toda a progressão. Essa então é a nossa razão, tá certo? Em seguida, vamos para o termo geral da nossa PG, né? O termo geral, né, o AN, ele é calculado da seguinte maneira: a gente pega o primeiro termo vezes a razão, que é Q, elevado a n menos 1. Esse n aí é o termo que a gente quer. Então nós vamos precisar saber o A10, o A13 e o A16, né? Então começando aqui pelo A10. Vou colocar um pouco mais de zoom aqui para a gente poder ver. O nosso A10 será o primeiro termo ali da PG, que é menos 1, vezes a razão, que é menos 2, elevado a n menos 1, né? Ou seja, o termo 10 menos 1. O que significa que eu vou ter que elevar esse 2 à nona potência, tá certo? Então vamos lá. Para elevar o 2 à nona potência, né, eu vou colocar aqui uma pequena... Nós vamos precisar de mais de 1, né? Então vou colocar aqui uma potência um pouco mais elevada e a gente vai aumentando, tá? Por exemplo, 2 à sexta potência. 2 à sexta potência vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, ó, 6 repetições aqui. Eu sei que daqui para cá vai dar 8 e daqui para cá também vai dar 8. Então 8 vezes 8, 64. E aí a gente vai aumentando, né, dobrando esse valor para ter as próximas potências, né? Ó, 2 elevado à sétima potência é o dobro de 64, né? 128. 2 elevado à oitava, mais uma vez o dobro, 256. 2 elevado à nona, que é onde a gente vai chegar aqui agora, e eu vou continuar porque vai precisar de mais potências, tá? É o dobro de 256, que é 512. 2 elevado à décima potência já é o dobro, né? 1024. E eu vou fazer um pouco mais porque a gente vai precisar de mais, tá? Uma outra maneira também de entender é que as potências podem ser multiplicativas, né? Por exemplo, a gente vai precisar no A13 do 2 elevado a 12. Então o que é o 2 elevado a 12? 2 elevado a 12 é o 2 elevado a 10 vezes o 2 elevado a 2, porque a gente soma os expoentes, não é? Então eu vou pegar aí o 1024 e multiplicar ele por 4, né? Ó, 1024 vezes 4. Então isso pode facilitar a nossa conta, tá? Isso vai dar aqui, ó, 1024 vezes 4 vai dar 4096. Então vamos deixar registrado aqui, ó, esse valor, porque ele será bastante necessário. Vamos precisar também do 2 elevado a 15, né? Porque, ó, é elevado a n-1. Então, ó, como é que eu faço o 2 elevado a 15? É simples, eu pego o 2 elevado a 10
que eu já sei que é 1024, vezes o 2 elevado à quinta potência, que é 32, né? É a metade ali do 2 elevado à sexta. Então vai ser 1024 vezes 32, que vai dar, ó, 32.768. Aí você pode. Então, sabendo desses valores, né, sabendo dessas soluções, vou deixar aqui um destaque aqui maior para nossa razão. Nossa razão Q, ela é negativa, igual a menos 2. Vamos aqui resolver uma de cada vez, né? Primeiro o A10, como eu propus aí. Então, o A10 será o seguinte: menos 1 vezes 2 elevado à nona potência é 512. Só que aí, ó, se a base é negativa, lembre-se disso. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado da minha potência continua negativo. Então, isso vai ficar menos 512. Tá certo? Agora, se esse expoente for par, independente se a base for negativa ou não, o resultado será positivo, tá bom? Porque aí os pares, né, menos com menos, menos com menos, sempre vão formar pares e aí eles vão terminar em positivo, tudo bem? Então o resultado aqui do meu A10 é, ó, menos 1 vezes um número, é só trocar o sinal, vai ficar 512 positivo, tá certo? E agora vamos calcular o próximo, né? Nós calculamos aqui o A10. Agora vamos calcular o A13. 13º termo, né? Então, menos 1, que é o primeiro termo, vezes o menos 2, que é a nossa razão, elevado a n-1, né? 13 menos 1 fica 12. Eu já separei aqui, né, quanto dá o 2 elevado a 12, dá 4.096, e como eu expliquei acima, o expoente par faz com que o resultado seja positivo aqui. Mas agora, quando multiplica por menos 1, esse resultado do A13 será menos 4.096, tudo bem? Então, A13 é isso daí. Falta agora calcular o A16, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui. Deixar um pouquinho no destaque, porque nós vamos ter que somar esses resultados finais. E agora vamos para o A16. O A16, novamente, é o primeiro termo, vezes a nossa razão, que é menos 2, elevado a n-1, né? 16 menos 1 fica 15. Como nós já calculamos ali, só substituir agora, né? Ó, A16 será igual a menos 1 vezes meu A2 elevado a 15, está aqui do lado, igual a 32.768. E aí vem aquele joguinho de sinal, né? Se o expoente é ímpar e a base negativa, ela permanece negativa aqui, ó, no resultado. E aí, quando multiplica por menos 1, troca-se o sinal novamente, ficando positivo, 32.768. Então, toma cuidado com esses sinais de positivo e negativo. No caso da potência, observa o expoente. E no caso da multiplicação, você lembra-se que os sinais iguais dá positivo, os sinais diferentes dá negativo. É uma maneira mais simples de você lembrar, ao invés de estar aí se enrolando com mais, mais com menos, menos com mais. Isso pode te prejudicar um pouquinho. Então nós vamos somar esses resultados, né? Ó, portanto, aqui, ó, vou pegar aqui o maior deles, ó, 32.768, vou somar com 512 e esse resultado a gente subtrai ali, que é negativo, ó, 4.096. Então, somando esses dois aqui, ó, vai dar 10, aqui vai dar 8, 7 com mais 5 vai dar 12, aqui vai dar 3 e aqui também vai dar 3. Então, eu vou pegar agora esse resultado aí, ó, 33.280 e subtrair ele 4.096. Aqui a gente pede emprestado, né? Costumeiramente, 10 tira 6 fica 4. 7 tira 9 não pode, preciso cortar aqui do 2. 17 tira 9 fica 8. O 1 vai descer. E 33, eu vou fazer logo assim, 33 tira 4 dá 29. Então dá 29.184. A alternativa correta é a alternativa B de bola, né? Vamos marcar lá em cima, ó.
Aqui, ó, 29.184 é a nossa resposta, tá? Então o Instituto Consulpan aí pegou pesado nas contas, mas veja que o processo ele não é difícil, mas ele te dá trabalho. É um tipo de questão em que gasta um pouco mais de tempo e que é necessário você ter bastante atenção e fazer ali as potências como se fosse uma tabuada, né? Como antigamente a gente fazia, tá certo? Então vamos para a nossa segunda questão, essa da Fundatec, e ele diz assim: observe a sequência numérica. Ele nem avisa se é PA ou se é PG, né? Como é que a gente pode identificar isso então, Gutiérrez? Como é que eu sei quando é PA e quando é PG? Vamos lá, se for uma PA, a diferença de um para o outro sempre será a mesma, tá? Então, ó, o que é que está sendo somado? Seria aqui, ó, mais 8, mais o 16 para o 32 não soma mais 8. Então, não é uma PG, não é uma PA, perdão. Porque a PA ela progride por meio de uma soma, e essa soma tem que ser a mesma em todos os termos. Então, nos resta saber se é uma PG. E para saber se é uma PG, nós pegamos o termo da frente e dividimos pelo anterior. Então, para nossa razão aqui, ó, que 16 dividido para 8 dá igual a 2. Da mesma forma que, ó, se eu pegar o 32 dividido por 16 também dá igual a 2. Então, nossa razão aqui ela é 2. Ela faz uma multiplicação por 2 a cada termo, tá certo? Então, assim você tem certeza pegando o termo da frente, dividindo pelo anterior, tá certo? Então, vamos agora resolver o que é pedido. A sequência está formando uma progressão geométrica e mantendo o padrão de formação, é correto afirmar que o seu 12º termo é. Então, nós precisamos saber o nosso A12. Então, vamos lá. O A12 será igual ao primeiro termo, que é 8, vezes a nossa razão, que é 2, elevado a n menos 1, né? O nosso n não é esse número aqui, ó. Esse aqui é o nosso n. Então, 12 menos 1, 11, tá? Como é que a gente descobre o 11? É o 2 elevado a 10, que eu tenho aqui na outra questão, ó, 1024, vezes 2 novamente, tá? Então, ó, 2 elevado a 11 é o nosso 2 elevado a 10, vezes 2 de novo. Então, 1024 vezes 2 dá 2048, tá certo? Então, vamos trocar aqui, ó, 8 vezes o 2048. Agora é só fazer essa continha e nós vamos saber quem é o nosso A12. Ó, 2048 vezes 8. 8 vezes 8 dá 64, ó, vai subir 6. 8 vezes 4 dá 32. 32 com mais 6 dá 38. Sobe 3. 8 vezes 0 é 0. Vai descer apenas o 3 ali. E 8 vezes 2 dá 16. Chegando então no nosso resultado. O nosso A12 é igual a 16.384. Alternativa letra D. Ali, ó. Só marcar e é só sucesso. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão, para que a gente não perca tanto tempo. Ela é da Sesgran Hill, no ano 2024. E a pergunta principal é quantos mililitros cabem as 8 peças juntas. Quando fala sobre junto, eu vi que alguns têm muita dificuldade de saber o que é que se pede a questão. Juntas lembram uma adição, lembram uma continha de mais. A mesma coisa quando falo total, né? A palavra total lembra sim uma conta de mais, uma adição, tá certo? Então eu tenho que adicionar as 8 peças. Vamos ver se é uma PA, se é uma PG, o que é que está acontecendo aqui, ó. Colocando-se as peças em ordem crescente, cada peça tem o dobro da capacidade anterior. Então vamos dobrando aqui até ter 8 termos, né? O dobro de 1,25 é 2,5, né? 2,50 se você quiser assim colocar. Depois nós temos o 5,0, né? Ou apenas 5. Depois o 10, depois o 20, depois o 40. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 6 termos. Falta mais 2. Nós teremos o 80 e depois o 160, fechando aí, ó, a quantidade de peças. Como o número de peças é pequeno, né, são apenas 8, basta eu somar todas elas aqui para saber o meu resultado final, tá? Então, somando tudo isso daqui, ó, você realizando aí, ó, com calma direitinho, vírgula abaixo de vírgula, tá? Não esquece de que esses números que são inteiros, você pode colocar como vírgula 00.
tá bem? E o 2,5 acrescenta mais um zerinho para poder ficar 2,50. E aí você consegue somar tudo um abaixo do outro, tá certo? Então a soma final aqui, ó, dá 318,75 nessa soma. Tem uma fórmula para fazer isso, Thierry? Tem a fórmula da soma da PG finita, também pode ajudar nesse caso. Como é que ficaria na fórmula, né? Ó, vou repetir ela aqui para você, ó. A soma de 8 termos vai ser, ó, o primeiro termo vezes, aí a gente abre um parênteses, tá? Coloca aqui a razão menos 1, só que nessa razão aqui de cima ela vai elevado ao número de termos que você quer. E embaixo você não eleva nada, é só a razão menos 1 mesmo. E aí a gente faz essa conta, ó, 1,25 vezes 2 elevado à oitava, né? Nós temos aqui em cima, ó, é só dar uma olhadinha aqui, ó, a gente fez 256. Então vai ter aqui, ó, 256 menos 1, 255. Tudo isso dividido por 1, né? 2 menos 1 é 1. Então só basta fazer essa multiplicação e você vai chegar no mesmo resultado, tá? 318,75, tá certo? Então, nossa alternativa é a letra A, 318,75. Então, falou em juntas, somar, né? Adicionar, total, nós estamos falando da soma dos termos aí dessa sequência, dessa PG. E aí, como foram poucas, deu para fazer aí tranquilamente, principalmente porque a razão é só fazer o dobro e é bem mais fácil de fazer o dobro. Número 4, Sebrasp também, 2024, a Polícia Civil iniciará a emissão de um novo documento para a população, começando com 50 emissões no mês. Então, ó, nós sabemos aí, nosso primeiro termo é 50. No mês de janeiro, né? Vou colocar aqui então os meses. E cada mês subsequente, a quantidade emitida será o triplo da quantidade anterior. Então, por exemplo, ó, em janeiro será 50. Em fevereiro, vou colocar só até março, tá? Em fevereiro é o triplo, né? 150. E em março é o triplo novamente, 450. E assim vai, né? Numa razão que, vou colocar aqui 3 pontinhos, numa razão que igual a 3, tá? Que é o triplo, sempre vezes 3, tá certo? Então observe que nessa situação hipotética ele pede o seguinte, ó, a Polícia Civil terá emitido ao todo. Esse ao todo aqui significa que eu tenho que somar, lembra? Total, ao todo, a quantitativo somado, né? Como nós vimos aqui, ó, juntos. Isso aí tudo remete a uma soma. Porque se você só calcular aqui o A7, se você apenas calcular aqui o sétimo termo dessa sequência, você vai achar uma alternativa, que é a letra B. Tá? Então toma bastante cuidado, porque isso aí pode ser sim aquela pegadinha. Isso pode acabar com sua nota, né, nesse caso. Então preste bastante atenção. Ó. Esse ao todo significa que eu tenho que somar, né? Eu quero a soma, ó, a soma dos 7 termos, né? Dos 7 meses que foram solicitados aí. Eu posso listar os 7 e somar, como eu fiz a questão anterior? Posso sim, mas dessa vez eu quero fazer junto com a fórmula. Tá? Ó, prega o primeiro termo e multiplica ele por a razão elevada aos termos que nós temos, que é 7 menos 1, e embaixo razão menos 1, 3 menos 1. Essa seria a soma da nossa PG. E aí vamos lá, ó, 50 vezes 3 elevado à sétima potência, a gente teria que pegar aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, ó, eu sei que 3 elevado a 3 dá 27. Eu tenho que fazer 27 vezes 27 e depois vezes 3 novamente, tá? Isso no total vai dar um total aqui de 2.187, tá certo? Mas como nós temos que subtrair 1, então terá que multiplicar ali por 2.186. Tudo isso aqui, ó, dividido por 3 menos 1, que dá 2. E aí, ó, para facilitar para você, ó, vou terminar aqui embaixo, ó. A gente pode, ó, dividir os 50 pelo 2 e ficar 25. Para a multiplicação ficar um pouco mais leve, tá? Porque aí, ó, numa multiplicação de fração, você pode sim simplificar dessa forma. Então, vamos lá. 25 vezes, né, o resultado daqui dá 2.186. Esse resultado, né, nosso S7,
A soma dos 7 primeiros termos dá ali a letra C, que é 54.650 documentos. Tá certo? Então, toma cuidado quando a questão fala ao todo, total, né, somado, adicionado, junto, nós estamos falando da soma da PG, tá certo? E não apenas o sétimo termo, como costumamos fazer ali nas primeiras questões. Vamos para a última questão desse vídeo. Uma progressão geométrica tem razão 2. Ó, tá aqui uma razão 2. E tem 6 termos. Sabendo que 96 é o sexto termo dessa progressão, qual é o seu primeiro termo? Então, quais as informações que nós temos? Nós temos a razão é 2. Nós temos que eles têm 6 termos, né? E o sexto termo, A6, é 96. Tá certo? Então, vamos lá. Nós queremos saber quem o primeiro termo, o A1. Então, ó, colocando lá a fórmula, né, do termo geral da PG, né, a fórmula é essa daqui, ó, AN é igual ao primeiro termo A1 vezes a nossa razão, que vai ser elevada a n menos 1. Nós temos praticamente todos apenas o A1 que está faltando, né? Então, ó, substituindo, ó, AN não será AN, será A6, né, o sexto termo, que é 96. O primeiro termo é o que nós queremos descobrir. Você pode colocar em um x se você quiser, ou colocar o próprio ali A1 como sua incógnita, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1, né? Como é o sexto termo que estamos falando, então 6 menos 1 vai dar igual a 5. O que é que vai dar aqui? Ó, 96 será igual a 2 elevado à quinta potência, dá 32. Você pode fazer aí, ó, 2 vezes 2, repetição de 5 fatores de 2. Então dá 32x, tá? Fica grudado, tudo que multiplica uma letra, um número e uma letra, a gente só faz grudar. Agora passa dividindo, né, para saber o valor de x, ó, 96 dividido por 32. Como todas as alternativas são exatas, né, você já desconfia, ó, 2 vezes é pouco, porque 2 vezes seria 64. Então provavelmente será 3 vezes, tá? Então x, mesmo que você faça aí a divisão, você vai encontrar aí que x é igual a 3, o nosso primeiro termo dessa sequência, a alternativa, então, letra B de bola. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido essa aula de exercícios. Revise a teoria, caso você não entendeu alguma dessas fórmulas que eu citei aqui no vídeo. E tenha um ótimo exercício, bons raciocínios e até a próxima aula.